O duque Américo de Alcântara comprou a escrava muda Lia por um capricho, esperando que ela pudesse curar o silêncio de sua filha. Ele não imaginava que o silêncio dela escondia uma identidade roubada e um segredo mortal que o ligava ao seu sócio mais poderoso. Quando ela finalmente quebra o silêncio, não com a voz, mas com uma caneta, ela escreve uma acusação de assassinato que força o duque a uma escolha impossível: proteger seu império construído sobre uma mentira ou arriscar tudo pela mulher que, sem dizer uma palavra, salvou sua família e destruiu seu mundo. Mas antes de descobrirmos como um simples bilhete pode derrubar um império, me conte de qual cidade você está ouvindo essa história. Adoro saber até onde nossos romances estão chegando. E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer nosso canal. Nos vastos campos de café do Vale do Paraíba, o duque Américo de Alcântara vivia um luto que parecia não ter fim. Ele era um dos homens mais poderosos do império, um barão do café cuja riqueza era lendária. Mas dentro das paredes de sua suntuosa fazenda Santana, em Vassouras, ele era apenas um pai desesperado. Sua filha, a pequena Elisa, havia se trancado em um mundo de silêncio desde a morte da mãe, um ano antes. O duque sentia uma angústia profunda, pois nem os melhores médicos da corte no Rio de Janeiro conseguiram arrancar uma única palavra da menina. A dor de ver a filha se apagar dia após dia era um tormento que sua fortuna não podia curar. Consumido pela impotência, ele estava disposto a tentar qualquer coisa para trazer a voz de Elisa de volta, mesmo que isso significasse buscar soluções onde a nobreza jamais pensaria em procurar. Sua busca desesperada o levou ao lugar mais sombrio e movimentado da capital do império, o mercado de escravos do Cais do Valongo. Em meio ao caos e à desumanidade daquele lugar, Américo não procurava um trabalhador para suas lavouras, mas uma dama de companhia, alguém que pudesse, talvez, alcançar o coração fechado de sua filha. Ele se sentia um estranho naquele ambiente, um nobre em meio ao comércio de vidas, mas sua determinação era maior que seu desconforto. Foi então que seus olhos foram atraídos para uma cena de crueldade particular. Uma jovem escravizada, apresentada pelo leiloeiro apenas como Lia, estava sendo açoitada em público. Seu crime, segundo o homem, era sua recusa teimosa em emitir qualquer som. Ela suportava os golpes com uma dignidade silenciosa, o que deixou Américo profundamente intrigado. O leiloeiro a anunciava com desdém, gritando para a multidão que ela era muda e teimosa, uma peça defeituosa e inútil. Mas onde o leiloeiro via defeito, Américo viu uma força que ele não conseguia explicar. Ele sentiu uma conexão imediata com o silêncio dela, um silêncio que espelhava o de sua própria filha. Movido por um impulso que nem ele mesmo compreendia, ele decidiu que precisava comprá-la. Sem hesitar, ele levantou a mão e deu um lance tão alto que silenciou a multidão. Ele sentiu os olhares de espanto e os cochichos dos outros compradores, mas não se importou. Naquele momento ele sentia que precisava levar aquela mulher para sua casa, sentindo uma estranha esperança de que talvez dois silêncios pudessem se entender. A viagem de volta para a fazenda Santana foi tensa. Ao chegarem, a recepção não foi calorosa. Dona Brígida, a governanta austera que administrava a casa com mão de ferro, olhou para Lia com puro desprezo. Ela não via uma possível solução para a pequena Elisa, mas sim um desperdício do dinheiro do duque. Um duque de seu porte comprando uma escrava defeituosa. É uma vergonha, disse ela a Américo sem se importar com a presença de Lia. O duque sentiu uma pontada de raiva pela insensibilidade da governanta, mas ignorou o comentário. Seu foco estava em apenas uma coisa: levar Lia até Elisa. Ele a conduziu pelos corredores luxuosos da casa grande até o quarto da filha. Elisa, como sempre, estava encolhida em um canto, alheia ao mundo. Mas quando Lia entrou, algo extraordinário aconteceu. A menina, que se afastava do toque de todos, levantou os olhos, encarou a recém-chegada e lentamente estendeu a mão. Com uma delicadeza que surpreendeu a todos, ela tocou o rosto de Lia. Foi um gesto pequeno, mas para Américo foi como ver o sol nascer após uma noite interminável. Era a primeira vez em mais de um ano que Elisa demonstrava qualquer tipo de conexão com outra pessoa, e o duque sentiu seu coração se encher de uma esperança
que ele pensava ter perdido para sempre. Nos dias seguintes, Américo observou Lia com atenção. Ela era diferente de todas as outras criadas. Ela não tentava forçar Elisa a falar, não a enchia de perguntas ou brincadeiras barulhentas. Em vez disso, ela se comunicava em um idioma próprio, feito de gestos gentis, olhares compreensivos e uma paciência infinita. Ela organizava os brinquedos da menina em padrões lógicos, criava histórias silenciosas com bonecas e passava horas ao seu lado, simplesmente presente. E então, uma tarde, enquanto os dois brincavam no jardim, Américo ouviu um som que o fez parar e prender a respiração. Era uma risada, baixa, quase um sussurro, mas era inconfundivelmente a risada de Elisa. A alegria que Américo sentiu foi avassaladora, uma onda de alívio que quase o levou às lágrimas. Sua decisão impulsiva no valongo, que todos julgaram como loucura, estava começando a parecer a coisa mais certa que ele já havia feito. No entanto, nem todos compartilhavam de sua felicidade. Dona Brígida, com o rosto fechado, o advertiu. Esse silêncio dela não é natural, meu senhor. É coisa de feiticeira. Ela está enfeitiçando a menina. Américo dispensou a advertência como uma superstição tola, mas no fundo de sua mente, a pergunta permaneceu. Por que a única pessoa capaz de alcançar o coração de sua filha era justamente a escrava que o mundo considerava quebrada e inútil? Ele sentia que havia algo mais naquela mulher, um mistério profundo escondido por trás de seus olhos silenciosos. A suspeita de Américo de que Lia era mais do que aparentava começou a se solidificar de uma maneira inesperada. Certa manhã ele entrou em sua imponente biblioteca, um espaço que ele mantinha como um santuário pessoal, e notou algo estranho. Os livros, que antes estavam em uma desordem casual, agora se encontravam meticulosamente organizados nas prateleiras, não por tamanho ou cor, mas por gênero e autor. Ele sentiu uma pontada de confusão. A única pessoa que tinha permissão para limpar aquele cômodo era Lia. Seria possível que uma escrava analfabeta, comprada em um mercado como o Valongo, tivesse conhecimento literário para tal organização? A ideia parecia absurda, mas a evidência estava bem na sua frente. Ele ficou chocado e curioso, percebendo que o mistério em torno de Lia era ainda maior do que ele imaginava. Para tirar a prova, ele decidiu fazer um pequeno teste. No final do dia, ele foi até uma das prateleiras e, de propósito, desarrumou uma fileira de livros de filosofia, colocando-os fora de ordem. Ele se sentiu um pouco tolo fazendo aquilo, mas sua necessidade de saber a verdade era mais forte. Na manhã seguinte, ao entrar na biblioteca, seu coração deu um salto. Os livros estavam novamente em perfeita ordem, exatamente como ele os havia encontrado no dia anterior. Naquele instante, toda a dúvida se dissipou. Não havia sido uma coincidência. Lia não era apenas alfabetizada, ela possuía um nível de erudição que rivalizava com o de muitos nobres. A descoberta o deixou perplexo. A lei do império era clara. Era proibido ensinar escravos a ler. A habilidade de Lia era um crime, um segredo perigoso que ela guardava a 7 chaves. A confirmação definitiva veio de sua própria filha. Alguns dias depois, Américo caminhava pelo jardim quando viu Elisa agachada na terra, concentrada. Ao se aproximar, ele viu que ela arranhava o chão com um graveto formando letras. Eram traços rústicos e infantis, mas perfeitamente reconhecíveis. Ele sentiu um misto de alegria e espanto. Ajoelhando-se ao lado dela, ele perguntou com a voz mais suave que conseguiu. Elisa, meu amor, quem te ensinou a fazer isso? A menina não respondeu com palavras, mas levantou seu pequeno braço e apontou diretamente para os alojamentos dos escravos, onde Lia estava lavando roupas. Em seguida, como se soubesse que aquele era um segredo, ela rapidamente apagou as letras da terra com o pé. Américo entendeu tudo. Era Lia quem estava ensinando sua filha, abrindo para ela o mundo das palavras, mesmo sem usar a própria voz. A partir daquele dia, a vigilância de Américo se tornou constante. Ele passou a observar Lia à distância, não mais como um senhor, mas como um investigador. Ele a via parar por um instante para ler as manchetes dos jornais que ele deixava de propósito sobre a mesa da varanda. Ele a flagrou quando ela pensava que ninguém estava olhando, traçando palavras invisíveis no ar com o dedo, como se sentisse falta do ato de escrever.
Cada pequena observação era mais uma peça no quebra-cabeça. Ele sentia uma admiração crescente por ela, mas também um medo profundo. O segredo que ela carregava poderia destruí-la. Para testar os limites de seu segredo, Américo decidiu criar uma oportunidade. Ele pegou um dos livros de fábulas favoritos de Elisa e o deixou aberto sobre a cama da menina. Mais tarde, naquela noite, ele se aproximou sorrateiramente do quarto e espiou pela fresta da porta. A cena que viu aqueceu seu coração e confirmou todas as suas suspeitas. Lia estava sentada ao lado de Elisa e, com o dedo, apontava para cada palavra na página, enquanto a menina a seguia com os olhos, completamente absorta. Era uma aula silenciosa, um momento de pura conexão e aprendizado. No dia seguinte, ele decidiu confrontá-la diretamente. Ele a chamou à sua presença e perguntou com a voz firme: "Lia, você sabe ler?" A reação dela foi imediata e visceral. O pavor tomou conta de seus olhos e ela começou a tremer. Ela balançou a cabeça negativamente, de forma veemente, e recuou, voltando a se portar como uma escrava assustada e submissa. Aquele medo tão desproporcional, disse a Américo, mais do que qualquer confissão. Ela não estava apenas escondendo uma habilidade. Ela estava fugindo de algo terrível. Determinado a encontrar uma prova física, ele foi até o humilde alojamento dela e revirou seu colchão de palha. Ele não encontrou cartas ou livros, mas encontrou algo igualmente revelador. Um pequeno pedaço de carvão com uma das pontas gasta, como se fosse um lápis improvisado. Era a ferramenta de uma escritora secreta. Naquela noite, Américo mudou sua rotina. Ele deixou sobre sua escrivaninha no escritório, bem à vista, uma folha de papel em branco, uma pena afiada e um tinteiro cheio. Ele faria isso todas as noites, criando uma tentação irresistível. Ele sabia que ela era letrada, mas agora a pergunta que o consumia era outra, muito mais profunda. Por que ela se esforçava tanto para esconder essa habilidade com um medo tão profundo, como se sua vida dependesse disso? O que havia acontecido com ela para que o conhecimento, um dom tão precioso, se tornasse uma fonte de tanto terror? Após 3 noites deixando o papel e a tinta expostos sem nenhum resultado, Américo percebeu que precisava de uma isca mais forte. Ele sentiu que estava perto de desvendar o mistério de Lia e a frustração o consumia. Então, ele elaborou um plano audacioso. Na manhã seguinte, anunciou em voz alta para todos os empregados da casa, incluindo Dona Brígida e Lia, que precisaria viajar a negócios. Ele disse que iria pernoitar na cidade vizinha de Conservatória, um conhecido reduto de seresteiros e barões do café, para resolver assuntos urgentes da safra. Ele se despediu, montou em seu cavalo e partiu pela estrada principal, garantindo que fosse visto por todos. No entanto, assim que se afastou o suficiente da fazenda, ele secretamente retornou por um caminho secundário e se escondeu em um pequeno cômodo de hóspedes que tinha uma vista perfeita de seu escritório. Ele se sentia um espião em sua própria casa, mas a necessidade de entender a verdade era maior que qualquer sentimento de estranheza. Ali na penumbra ele esperou, sentindo a tensão crescer a cada minuto que passava. A noite caiu sobre o Vale do Paraíba, e a fazenda mergulhou no silêncio. Como Américo previra, a tentação foi forte demais para Lia resistir. Da sua posição de vigia, ele a viu deslizar como uma sombra pelos corredores silenciosos e entrar em seu escritório. Ela parecia aterrorizada, olhando para todos os lados, como se esperasse ser descoberta a qualquer momento. Seus olhos se fixaram na escrivaninha, no papel branco que a aguardava. Américo podia ver a luta interna em seu rosto. Ela olhava para aquele papel como um viajante perdido no deserto olha para um oásis. Era a promessa de alívio, a chance de se expressar após anos de silêncio forçado. Após alguns minutos de hesitação angustiante, ela finalmente cedeu. Ela se aproximou da mesa, pegou a pena com uma mão que tremia, mas que demonstrava uma familiaridade antiga com o objeto. Mergulhou a ponta na tinta e começou a escrever. Ela não escrevia como alguém que pratica a caligrafia. Ela escrevia com uma urgência desesperada, com a fúria de quem precisa libertar uma dor que estava presa em sua alma por tempo demais. Vendo aquilo, Américo sentiu que era a hora. Ele saiu de seu esconderijo e entrou no escritório. O som de seus passos fez Lia dar um pulo de susto. Em pânico,
Ela se virou e, num movimento brusco, derrubou o tinteiro sobre o papel, manchando quase tudo que havia escrito. O terror tomou conta de seu rosto. Ela soltou a pena, caiu de joelhos e baixou a cabeça, esperando a punição severa que sabia que viria por seu crime imperdoável. Américo, no entanto, não estava interessado em punição. Ele se aproximou e pegou o papel manchado de tinta. A maior parte do texto estava ilegível, um borrão escuro de desespero. Mas em meio à mancha, uma única palavra, escrita com uma caligrafia elegante e firme, havia sobrevivido. A palavra era Montenegro. O coração de Américo gelou. Ele reconheceu o nome imediatamente. Era o sobrenome de seu sócio nos negócios do café, o influente e temido Barão de Montenegro, um dos homens mais poderosos e perigosos de todo o império. Américo sentiu uma confusão avassaladora. O que aquela escrava silenciosa poderia ter a ver com um homem da estirpe do barão? A conexão parecia impossível, mas a palavra estava ali, escrita pela mão dela. Naquele momento, ele soube que o segredo de Lia era muito maior e mais perigoso do que ele jamais poderia ter imaginado. Com uma determinação fria, ele foi até a porta do escritório e a trancou por dentro. Ele se virou para Lia, que continuava no chão, tremendo de medo. Ele pegou uma nova folha de papel em branco, colocou sobre a mesa e lhe entregou a pena. Sua voz era baixa, mas sua ordem era inquestionável. Não sairemos daqui até você me escrever a verdade. Lia levantou os olhos, e neles, Américo viu não apenas medo, mas também uma exaustão profunda, a exaustão de quem não aguenta mais fugir. Ela entendeu que não havia mais escapatória. Com as mãos ainda trêmulas, ela pegou a pena e começou a escrever a história de sua vida. A primeira linha que escreveu foi uma bomba. Seu nome não era Lia, era Cecília de Gusmão, filha única de um rico comerciante de café de Santos, um homem que, segundo os registros oficiais, havia morrido em um trágico naufrágio junto com sua filha. Américo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele havia comprado a herdeira de uma fortuna, uma mulher que deveria ser sua igual na sociedade. Mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. No final da primeira página, Cecília escreveu a frase que mudaria tudo para sempre. Seu pai não morreu em um acidente. Ele foi assassinado e o navio foi sabotado a mando do Barão de Montenegro. Américo ficou paralisado, chocado. A mulher ajoelhada à sua frente o acusava de ser sócio de um assassino. Mas como ele poderia provar a palavra de uma mulher que, perante a lei do império, era sua propriedade? Com o escritório trancado e o mundo exterior esquecido, Cecília continuou a escrever, e cada palavra que ela colocava no papel era um golpe na fundação do mundo de Américo. Ela explicou o motivo do assassinato de seu pai. Ele havia descoberto que o Barão de Montenegro estava usando a parceria de exportação de café que tinha com o Duque Américo como uma fachada. Enquanto os navios saíam dos portos de Santos e do Rio de Janeiro carregados com o café de Américo, eles também levavam, escondidos em compartimentos secretos, cargas ilegais de diamantes vindos das minas de Minas Gerais. Era uma operação de contrabando massiva, que gerava uma fortuna ilícita para o barão. O pai de Cecília, sendo um homem honesto, ameaçou expor tudo. Américo sentiu uma onda de náusea. Ele havia sido usado, sua honra e seu nome manchados pela ganância de seu sócio. Cecília então explicou o porquê de seu silêncio aterrorizado. O barão a poupou no dia do assassinato, não por misericórdia, mas por crueldade. Ele a queria como um troféu, uma forma de humilhar a memória de seu rival. No entanto, ela conseguiu fugir antes que ele pudesse aprisioná-la. Desesperada e sem ter para onde ir, ela foi capturada por traficantes de escravos. Foi nesse momento que ela tomou a decisão que salvou sua vida. Ela se calou. Ela entendeu que, se alguém descobrisse sua educação e sua verdadeira identidade, a notícia chegaria aos ouvidos do barão. Ser dada como morta era sua única proteção, e o silêncio era o seu escudo. Américo leu aquelas palavras e sentiu o peso daquela revelação esmagá-lo. Toda a sua fortuna, seu reino do café, a fonte de seu poder e status, estava manchado com o sangue do pai da mulher à sua frente. Ele não era apenas sócio de um criminoso, ele era, sem saber, cúmplice de um assassinato. A percepção foi devastadora.
Ele olhou para Cecília não mais como uma escrava, mas como uma vítima da mesma traição que agora o envenenava. Naquele instante, a honra de seu nome e, mais importante, a segurança de sua filha Elisa, que havia aprendido a amar Cecília, o forçaram a tomar uma decisão. A inércia não era uma opção. Ele se levantou, caminhou até Cecília e, com uma voz carregada de uma nova e feroz determinação, ele declarou: "Você não é mais minha escrava. Você é minha aliada." A alforria era mais do que um ato legal. Era uma promessa de justiça. Juntos, eles buscaram uma forma de derrubar o barão. Cecília escreveu que a prova definitiva de todos os crimes estava em um lugar: um livro de registro secreto, de capa vermelha, onde Montenegro anotava cada detalhe de suas operações ilegais. Ela sabia exatamente onde ele o guardava: em um cofre escondido atrás de um quadro em seu escritório principal, na movimentada Rua do Ouvidor, no coração da corte. Imediatamente, eles começaram a traçar um plano. Américo, usando sua posição, organizaria um grandioso baile em sua fazenda para comemorar o sucesso da safra. Seria o maior evento social do ano no Vale do Paraíba, e o barão de Montenegro, como seu principal sócio, teria a obrigação de comparecer. A festa seria a distração perfeita. Enquanto o barão estivesse em Vassouras, Américo enviaria um homem de sua mais absoluta confiança, o coronel aposentado Inácio, um velho amigo de guerra, para invadir o escritório na Rua do Ouvidor e roubar o livro de registros. A inteligência de Cecília se mostrou crucial. Ela pegou a pena novamente e, de memória, desenhou uma planta detalhada do escritório do barão, marcando a localização exata do quadro e do cofre. Ela acrescentou um detalhe vital: a chave do cofre não ficava no escritório. O barão, paranoico, a carregava consigo em todos os momentos, presa a uma corrente em seu bolso. O plano, que parecia perfeito, agora tinha uma falha crítica. Eles precisavam da chave. Foi então que Cecília, com uma coragem que deixou Américo atônito, se ofereceu para a missão mais perigosa de todas. Durante o baile, disfarçada de serviçal, ela se aproximaria do barão e roubaria a chave de seu casaco. Era uma tarefa com risco de morte, mas ela estava determinada a ver o assassino de seu pai pagar por seus crimes. Com o plano traçado, Américo enviou o convite formal ao barão. A resposta chegou dias depois. O barão aceitava o convite com grande entusiasmo, mas sua carta terminava com uma frase que fez um calafrio percorrer a espinha de Américo e Cecília. "Espero ansioso para rever velhos conhecidos." A frase era sutil, mas carregada de uma ameaça velada. O barão já sabia de alguma coisa? A festa, que deveria ser uma armadilha para ele, poderia, na verdade, se tornar uma armadilha para eles. O dia do baile chegou, transformando a Fazenda Santana em um palco de opulência e tensão. Carruagens luxuosas formavam uma fila na entrada, trazendo a mais alta nobreza do império, todos atraídos pela promessa de uma festa inesquecível na propriedade do Duque de Alcântara. Mas, para Américo e Cecília, cada risada e cada nota da orquestra soavam como o tic-tac de um relógio mortal. A chegada do barão de Montenegro foi um evento em si. Ele desceu de sua carruagem com uma aura de poder inabalável, e seu olhar afiado varreu o local, não como o de um convidado, mas como o de um general inspecionando um campo de batalha. Américo o recebeu com um sorriso forçado, sentindo o veneno da traição em cada aperto de mão. O plano estava em andamento, e qualquer erro seria fatal. Cecília, por sua vez, vestia o uniforme simples de uma serviçal, movendo-se entre os convidados com uma bandeja de prata, seu rosto uma máscara de submissão que escondia um coração batendo descontroladamente. Ela sentia o peso de centenas de olhares, mas apenas um importava. Quando se aproximou para servir vinho ao barão, seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Cecília viu um flash de reconhecimento no olhar dele, uma centelha de memória que a fez gelar. Ele a reconheceu. Ela teve certeza. Mas ele disfarçou a surpresa instantaneamente, voltando à sua conversa com um senador. O pavor se instalou em Cecília. Ele sabia quem ela era, e estava jogando um jogo perigoso, saboreando o momento. A tensão no salão era quase palpável. Américo fazia o seu melhor para manter o barão ocupado, engajando-o em conversas sobre a política da corte, os preços do café e as últimas fofocas da nobreza.
No entanto, o barão parecia se divertir desviando do assunto, fazendo perguntas pontuais e desconfortáveis sobre a milagrosa recuperação de Elisa. É impressionante, Duque, disse o barão, com um sorriso que não alcançava os olhos, como a chegada de uma simples escrava muda pôde operar tal prodígio. Onde o senhor a encontrou? Cada pergunta era uma faca disfarçada, e Américo sentia que o barão estava testando seus limites, se deliciando com o poder que tinha sobre ele. Finalmente, a orquestra anunciou o início da valsa, o momento que eles tanto esperavam. Seguindo o plano, Américo convidou a esposa de outro barão para dançar, um gesto que o levou para o centro do salão. O barão de Montenegro, por um momento, ficou distraído em uma conversa animada. Seu casaco pesado e elegante estava pendurado no encosto de uma cadeira próxima. Era a oportunidade de Cecília. Com o coração martelando contra as costelas, ela se aproximou do grupo, fingindo recolher taças vazias. Sua mão tremia, mas sua determinação era de aço. Com um movimento rápido e ensaiado, ela deslizou a mão no bolso interno do casaco. Seus dedos tocaram o metal frio da chave. Ela a agarrou, e no instante seguinte, a chave estava em sua posse. Ela havia conseguido. Mas no momento em que se virou para se afastar, sentiu um impacto. Ela havia esbarrado em Dona Brígida, a governanta. Olhe por onde anda, sua desastrada, repreendeu a mulher em voz alta, atraindo a atenção de todos ao redor. O susto quase fez Cecília deixar a chave cair no chão. O som metálico teria sido o fim de tudo. Ela sentiu o pânico subir, mas conseguiu se controlar. Murmurou um pedido de desculpas e se afastou rapidamente, o rosto queimando de humilhação e medo. Com a chave segura em sua mão, ela se dirigiu para os fundos da casa, onde um mensageiro de confiança de Américo a esperava. Sem dizer uma palavra, ela entregou a chave. O homem aguardou e partiu a galope em direção à estação de trem mais próxima. A primeira parte do plano estava completa. A chave estava a caminho do Rio de Janeiro, em direção ao Coronel Inácio. De volta ao salão, a valsa terminou. Os convidados aplaudiram e o barão de Montenegro caminhou de volta para sua cadeira para pegar seu casaco. Quase como um reflexo, ele levou a mão ao bolso. Sua expressão mudou sutilmente. O sorriso desapareceu, substituído por uma rigidez gélida. Ele apalpou o bolso novamente e seu rosto se fechou em uma máscara de fúria contida. A chave havia sumido. Ele sabia. Com passos lentos e deliberados, ele se aproximou de Américo. Com um sorriso que era puro veneno, ele disse em voz baixa para que apenas o Duque ouvisse: Duque, parece que tem um ladrão em sua casa e tenho uma forte suspeita de quem seja. A ameaça estava clara. O jogo de gato e rato havia acabado. O barão sabia que fora roubado, e a festa opulenta estava prestes a se tornar o cenário de um confronto inevitável. Ele iria expor Cecília ali mesmo, na frente de toda a nobreza? Ou seu plano de vingança era algo muito mais sutil e destrutivo? O barão de Montenegro era um mestre do jogo de poder e sabia que um escândalo público poderia sair de seu controle. Em vez de expor Cecília no meio do salão, ele optou por uma abordagem mais cirúrgica e aterrorizante. Ele se aproximou de Américo e, com a desculpa de discutir um problema urgente nos negócios que não pode esperar, pediu uma conversa particular no escritório do Duque. Américo sentiu um calafrio. O escritório, seu santuário de poder, estava prestes a se tornar uma jaula. Ele concordou, mantendo a aparência de calma, e os dois se retiraram do baile, deixando os convidados curiosos para trás. Assim que entraram no escritório, a fachada de civilidade do barão desmoronou. Ele trancou a porta e se virou para Américo, seus olhos queimando de fúria. Ele foi direto ao ponto. Entregue a escrava e a chave agora, e eu esquecerei esta traição patética. Sua fortuna e seu nome permanecerão intactos. O ultimato pairou no ar, pesado e perigoso. Mas Américo, fortalecido por sua aliança com Cecília, não recuou. Ele olhou o barão nos olhos e recusou a oferta. Acabou, Montenegro. Eu sei o que você fez com o pai de Cecília. Eu sei sobre o contrabando. E a essa altura, meu homem já deve estar com o livro que prova tudo. Para o choque de Américo, o barão não pareceu nem um pouco preocupado. Pelo contrário, ele começou a rir. Era uma risada fria, sem humor, que ecoou pelo escritório. Você é ainda mais tolo do que eu pensava, Alcântara, zombou ele.
O barão então caminhou até uma parede forrada de livros e, com um toque preciso, abriu um compartimento secreto que Américo jamais soube que existia. De lá ele tirou um segundo livro de registros com a mesma capa vermelha, idêntico ao que deveria estar no cofre. Você realmente acha que eu manteria as provas reais em um lugar tão óbvio? A verdade da armadilha se revelou com uma clareza brutal. O livro que o coronel Inácio estava roubando naquele exato momento era uma farsa. O barão revelou que aquele livro falso continha registros meticulosamente forjados que incriminavam o próprio Duque Américo em um elaborado esquema de evasão de impostos contra a coroa. A operação no Rio de Janeiro não era um resgate. Era uma armadilha que levaria Américo à ruína e à prisão. O Duque sentiu o desespero tomar conta dele. Ele havia sido completamente enganado. Nesse momento de tensão máxima, a porta se abriu. Cecília, que estava ouvindo tudo do lado de fora, não aguentou mais e entrou no escritório, o rosto pálido de medo. O barão sorriu triunfante. Ah, a testemunha se junta ao traidor. Que conveniente. Ele agarrou Cecília pelo braço com violência, trazendo-a para o centro da sala. A cena de confronto foi interrompida por um som pequeno e assustado. A porta se abriu novamente e a pequena Elisa entrou no escritório chorando, procurando por Cecília. Ao ver o barão segurando sua amada protetora com tanta brutalidade, a menina paralisou, o medo estampado em seus olhos. E então, o milagre que Américo tanto esperou aconteceu no pior momento possível. Vendo o perigo que Cecília corria, Elisa abriu a boca e, com uma clareza chocante que silenciou a todos, gritou sua primeira palavra completa. Solta! Todos no cômodo, inclusive o barão, ficaram absolutamente atônitos. A voz da menina, que todos acreditavam ter se perdido para sempre, ecoou pelo escritório como um trovão. Essa surpresa, essa hesitação de um único segundo por parte do barão, foi a única abertura que Américo precisava. A fúria paternal e o instinto de proteção tomaram conta dele. Ele não pensou. Ele agiu. Américo avançou contra o barão para proteger Cecília e sua filha. A luta pelo livro de registros verdadeiro começou. Um confronto desesperado dentro de 4 paredes, enquanto os guardas pessoais do barão esperavam do lado de fora, prontos para intervir. A armadilha do barão havia se provado perfeita. E agora, encurralados, como Américo e Cecília poderiam escapar? A luta no escritório foi brutal e desesperada. Américo e o barão, 2 dos homens mais poderosos do Império, se engalfinharam como animais selvagens, movidos por ódio e instinto de sobrevivência. O prêmio daquela luta era o livro de capa vermelha, a prova que poderia tanto condenar quanto salvar. Na violência do confronto, eles esbarraram em uma mesa e derrubaram um pesado candelabro de prata. As velas acesas rolaram pelo tapete e, em questão de segundos, as luxuosas cortinas de veludo do escritório começaram a pegar fogo. As chamas subiram rapidamente pela parede, lançando uma luz sinistra e alaranjada sobre a cena caótica. Cecília, vendo o perigo, agiu com uma clareza impressionante. Ela agarrou a pequena Elisa, que chorava assustada, e se viu diante de uma escolha terrível: fugir com a menina para salvá-la do fogo ou ficar e ajudar Américo, que estava em desvantagem contra o barão. Ela tomou sua decisão em um piscar de olhos. Empurrou Elisa para fora da sala em direção ao corredor seguro e gritou com toda a força de seus pulmões: Chame ajuda, Elisa! Grite! O fogo se alastrava com uma velocidade assustadora, transformando o santuário de poder de Américo em um inferno. No meio da fumaça e do calor, Américo finalmente conseguiu arrancar o livro verdadeiro das mãos do barão. No entanto, o esforço o deixou vulnerável. O barão, enfurecido, desferiu um golpe poderoso que o atingiu na cabeça. Américo cambaleou e caiu perto da parede em chamas, atordoado e quase inconsciente. O barão avançou para recuperar o livro, o triunfo estampado em seu rosto. Mas ele não contava com a coragem de Cecília. Vendo Américo caído e indefeso, ela agiu por puro instinto. Agarrou um pesado atiçador de latão da lareira e, com uma força que não sabia que possuía, golpeou o barão na nuca. O homem soltou um grunhido de surpresa e dor antes de desabar no chão, inconsciente. O escritório, símbolo da riqueza e do status de Américo, seu reino do café, estava sendo consumido pelas chamas.
A fumaça densa tornava a respiração quase impossível. Cecília correu até Américo, ajudou-o a se levantar e, com o precioso livro de registros em mãos, eles fugiram da sala em chamas. Ao saírem para o corredor, foram recebidos por uma cena de caos. Os convidados do baile, atraídos pela fumaça e pelos gritos de Elisa, estavam aglomerados no saguão, seus rostos uma mistura de horror e fascínio enquanto assistiam à destruição. Pouco tempo depois, a autoridade local, o chefe de polícia de Vassouras, chegou à fazenda, alertado pela confusão. Nesse exato momento, o barão de Montenegro, recuperado da pancada e coberto de fuligem, emergiu da fumaça, tossindo e apontando um dedo acusador para Américo. "Prendam-no!" gritou ele. "Ele tentou me matar e incendiou a própria casa para destruir as provas que me incriminam." Por um instante, a confusão reinou. O barão era um homem influente, e sua palavra tinha um peso enorme. Mas Américo não precisou dizer nada em sua defesa. Com a dignidade recuperada, ele deu um passo à frente e abriu o livro de capa vermelha. Ele o entregou ao chefe de polícia, que começou a folhear as páginas sob a luz das tochas. O que ele viu foi inegável. Anotações detalhadas, com caligrafia do próprio barão, listando datas, nomes de navios, quantidades de diamantes contrabandeados e os lucros ilícitos de cada operação. Era uma confissão completa. Então, para selar o destino do barão, Cecília deu um passo à frente. Com a cabeça erguida, sua voz soou clara e firme por todo o salão. Não mais como a escrava Lia, mas como a mulher que ela realmente era. "Meu nome é Cecília de Gusmão", declarou ela, "e este homem assassinou meu pai." Ela narrou toda a sua história, desde a traição em Santos até seu silêncio forçado. No meio de seu testemunho, a pequena Elisa correu para o seu lado, abraçando sua perna e olhando para o barão com uma mistura de medo e acusação, um gesto que validou cada palavra de Cecília. Com o livro como prova irrefutável e o testemunho poderoso de Cecília, a farsa do barão de Montenegro desmoronou. Ele foi preso ali mesmo, na frente de toda a nobreza que antes o bajulava. O reino de Américo, sua fazenda, estava parcialmente em ruínas, e sua fortuna manchada para sempre. Mas em meio às cinzas algo novo e muito mais forte nasceu. Ao lado de Cecília, a mulher que o ensinou sobre a verdadeira coragem, e de sua filha que finalmente encontrou sua voz, Américo tinha a chance de reconstruir sua vida. Desta vez, não sobre a riqueza instável do café, mas sobre a fundação inabalável da verdade, da justiça e do amor. Esta história nos ensina que a verdadeira força não está no poder ou na riqueza, mas na coragem de lutar pela verdade, mesmo quando tudo parece perdido. Ela mostra que o silêncio pode esconder as dores mais profundas, mas também a resiliência mais extraordinária, e que um único ato de bravura pode incendiar um império de mentiras para que a justiça possa finalmente florescer das cinzas. Conte-me de onde você está ouvindo esta história e qual parte mais tocou o seu coração. Deixe seu like se esta história de Américo e Cecília chegou até sua alma e se inscreva para mais histórias que mostram como o amor verdadeiro pode transformar vidas. Porque todos nós merecemos acreditar que nossa humanidade vale mais que qualquer rótulo que a sociedade nos coloque.